Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Gênesis capítulo 47. Foi, pois, José comunicar ao Faraó: Meu pai e meus irmãos, disse ele, chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas e seus bois e tudo o que lhes pertence. Eis que estão na terra de Gésem. Ele tomara 5 de seus irmãos e os apresentou ao Faraó. Este perguntou a seus irmãos: Qual é a vossa profissão? E eles responderam: Teus servos são pastores, tanto nós como nossos pais. Eles disseram também ao Faraó: Viemos habitar nesta terra, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora que teus servos fiquem na terra de Gesem. Então o Faraó disse a José: Que eles habitem a terra de Gesem, e, se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos administradores de meus próprios rebanhos. Jacó e seus filhos vieram ao Egito junto a José. O faraó, rei do Egito, sabendo disso, disse a José: Teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Estabelece teu pai e teus irmãos na melhor região. Então José introduziu seu pai Jacó e o apresentou ao faraó, e Jacó saudou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: Quantos são teus anos de vida? E Jacó respondeu ao Faraó: Os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos foram breves e infelizes, e não atingiram a idade de meus pais, os anos da peregrinação deles. Jacó saudou o Faraó e despediu-se dele. José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade na terra do Egito, na melhor região, a terra de Ramsés, como ordenara o Faraó. E José providenciou pão para seu pai, para seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Esse é um faraó Ixo. Os Ixos, esse povo também tinha seus faraós, e no tempo em que José ainda morava com o pai, um faraó Ixo invadiu o Alto Egito, expulsou o faraó de lá, tomou conta, e foi nesse tempo que José foi para lá que nós vamos explicar isso mais 2 vídeos à frente. E o que acontece? Como ele tinha um apreço por José, ele teve também um apreço por Jacó e os irmãos de José. Então ele fala: Olha, aproveitem a terra, fiquem aqui, e já que vocês são bons pastores, cuidem do meu gado também. E Jacó fez o quê? Ele saudou o Faraó e deu uma bênção para Faraó. Veja só a importância, veja só o carinho de um para com o outro. Povos diferentes, mas como nem tudo é paz e tranquilidade, né? Uma hora a coisa vira. Não havia pão em toda a terra, pois a fome tornara-se muito dura, e a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam de fome. José reuniu todo o dinheiro que se encontrava na terra do Egito e na terra de Canaã em troca do mantimento que se comprava, e entregou esse dinheiro ao palácio do faraó. Quando se esgotou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José dizendo: Dá-nos pão, porque deveríamos morrer sob tua vista, pois não há mais dinheiro. Então disse José: Trazei vossos rebanhos, e vos darei pão em troca de vossos rebanhos, se não há mais dinheiro. Eles trouxeram seus rebanhos a José, e este lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano, ele os sustentou de pão em troca de seus rebanhos. Quando terminou aquele ano, no ano seguinte voltaram a ele e lhe disseram: Não podemos ocultá-lo a meu senhor. Esgotou-se, na verdade, o dinheiro e os animais já pertencem a meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão nossos corpos e nosso terreno. Por que deveríamos morrer sob tua vista, nós e nosso terreno? Compra-nos, pois, a nosso terreno em troca de pão, e nós seremos como nosso terreno, os servos do Faraó.
mas dá-nos semente, a fim de que vivamos e não morramos, e o nosso terreno não fique desolado. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam cada qual o seu campo, tanto os impelia a fome, e o país passou às mãos do faraó. Quanto aos homens, ele os reduziu à servidão, de uma extremidade à outra do território egípcio. Somente o terreno dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes recebiam uma renda do faraó e viviam da renda que recebiam do faraó. Por isso, não tiveram que vender seu terreno. Depois José disse ao povo: Agora, portanto, eu vos comprei para o faraó como vosso terreno. Eis aqui as sementes para semear vosso terreno, mas das colheitas deveis dar um quinto ao faraó, e as outras quatro partes serão vossas para a semeadura do campo, para vosso sustento e o de vossa família, para que comam vossos filhos. Eles responderam: Tu nos salvaste a vida. Achemos graça aos olhos de meu senhor e seremos os servos do Faraó. José fez disso uma regra que vale ainda hoje para todos os terrenos do Egito. A quinta parte é depositada para o Faraó. Só o terreno dos sacerdotes não ficou sendo do Faraó. Assim, Israel estabeleceu-se na terra do Egito, na região de Gesem. Aí eles adquiriram propriedades, foram fecundos e se tornaram muito numerosos. Jacó viveu 17 anos na terra do Egito, e a duração da vida de Jacó foi de 147 anos. Aproximando-se para Israel o tempo de sua morte, chamou seu filho José e lhe disse: Se tenho o teu afeto, põe tua mão sob minha coxa, mostra-me benevolência e bondade. Peço-te que não me enterres no Egito. Quando eu tiver dormido com meus pais, tu me levarás do Egito e me enterrarás no túmulo deles. Ele respondeu: Eu farei como disseste. Mas seu pai insistiu: Jura-me. E ele jurou, enquanto Israel se inclinava sobre a cabeceira de seu leito. A fome estava terrível. As pessoas vinham: queremos comprar grãos. É tanto, paga-se em dinheiro. Acabou o dinheiro, paga-se com os animais. Acabou os animais, paga-se com os terrenos. Acabou os terrenos, agora só me resta eu. Então agora eu serei o que? Empregado do faraó. E até hoje, quando ele fala até hoje, até o tempo em que isso foi escrito, talvez até um pouco mais. Temos que pegar lá a história do Egito e ver como que está a situação hoje. Com certeza bem diferente. Então, tudo isso que José arrecadou serviu para quem? Moisés lá na frente. Nós vamos ver isso logo logo. Capítulo 48. Aconteceu que, depois desses fatos, foi dito a José: Eis que teu pai está doente. E ele levou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Quando se anunciou a Jacó: Eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti. Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Depois Jacó disse a José: El Shaddai me apareceu em Luza, na terra de Canaã, e me abençoou. E disse: Eu te tornarei fecundo, e te multiplicarei, e te farei tornar uma assembléia de povos, e darei esta terra como posse perpétua a teus descendentes. Agora, os dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Quanto aos filhos que geraste depois deles, serão teus. Em nome de seus irmãos receberão a herança. Quando eu voltava de Padã, tua mãe Raquel morreu, para minha infelicidade, na terra de Canaã, em viagem a pouca distância de Efrata, e eu a enterrei lá, no caminho de Efrata, que é Belém. Israel viu os dois filhos de José e perguntou: Quem são estes? São os filhos que Deus me deu, respondeu José a seu pai, e este retomou: Traze-os perto de mim, para que eu os abençoe. Ora, os olhos de Israel estavam enfraquecidos pela velhice,
ele não via mais, e José os fez aproximar-se dele, que os beijou e os apertou entre os braços. E Israel disse a José: Eu não pensava rever teu rosto, e eis que Deus me fez ver até teus descendentes. Então José os retirou de seu colo e se aproximou com o rosto em terra. José tomou a ambos, Efraim com sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, Manassés com sua mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel, e os aproximou dele. Mas Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, embora o mais velho fosse Manassés. Ele abençoou a José, dizendo: Que o Deus diante de quem caminharam meus pais Abraão e Isaque, que o Deus que foi meu pastor desde que eu vivo até hoje, que o anjo que me salvou de todo mal abençoe estas crianças, que nelas sobrevivam o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que elas cresçam e se multipliquem sobre a terra. Entretanto, José viu que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso lhe desagradou. Ele tomou a mão de seu pai a fim de desviá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, pai, pois é este o mais velho. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai recusou-se e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele se tornará um povo, também ele será grande. Entretanto, seu filho mais moço será maior que ele, sua descendência se tornará uma multidão de nações. Naquele dia, ele os abençoou assim: Sede uma bênção em Israel, e que se diga: Que Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés, colocando assim Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: Eis que vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Quanto a mim, eu te dou um siquém a mais que a teus irmãos, o que conquistei dos amorreus com minha espada e com meu arco. Jacó também era profeta. Em toda a sua vida ele não fez profecias, mas agora ele fala para José: José, certamente Deus tirará nosso povo daqui e levará para a terra que prometeu. Isso também é o que? Confiança em Deus. Deus falou e Deus cumprirá. Cabe a nós ficarmos na presença e na posição de Deus. Por enquanto, a posição deles era ficar no Egito, se submeter aos egípcios, porque um dia Deus, com mão forte, os tiraria de lá. Jacó então coloca a sua mão direita sobre a cabeça do mais novo e a sua mão esquerda sobre a cabeça do mais velho. Não, pai, não é assim. Esse é o mais velho. Não, meu filho, não se preocupe, porque o mais novo e o mais velho serão grandes nações. Só que o mais novo, a nação dele será maior. Olha, uma segunda profecia de Jacó. Amém?